A paz do Senhor a todos, bom dia. Amados, eu estou começando uma terça-feira, dia de paz, dia de graça, buscando Deus, e eu sempre fico olhando as coisas ao redor, e é interessante a gente sempre fazer isso, olhar o nosso mundo ao redor. Muita gente diz, não, nós devemos apenas ler a Bíblia. Lógico que devemos ler a Bíblia, buscar a unção de Deus, deixar que o nosso Deus tome conta da nossa vida em tudo. Isso é o mais certo que há. Mas nós devemos olhar o mundo ao redor, não devemos ficar fechados, porque a gente pode ver muita coisa que acontece e que a gente fica vendo como a falta da mão de Deus influencia. Eu estava vendo o povo vitorioso da Copa, né? E para comemorar teve morte, briga, depredação. Eu digo para vocês, onde não há Deus prevalecendo, onde não há Deus dominando, há isso, a briga, a excesso, a discussão. Você pode ver os eventos feitos pela igreja, pelas igrejas fazem eventos muito grandes, e não tem uma briga, não tem um machucado, é tudo na paz. Por quê? Porque o povo de Deus, ele tem essa consciência de uma direção de Deus. Muita gente acha que a vida dele é controlada por ele apenas, que ele está na direção, que ele tem um controle, que ele é o Senhor, que tudo é do jeito que ele quer. Mas a gente vê nos exemplos que a palavra nos traz que Deus está no controle, pois Deus tem planos. A gente não está solto, amado. A gente não está de forma nenhuma solto na vida. Até aquele que não acredita em Deus, e pode até querer retrucar comigo, dizer que Deus não existe, inventar uma série de histórias, até essa pessoa, ela é regida por Deus. Na época certa, Deus vai mostrar para ela quem é Deus, né? Mas uma coisinha, pega um copo d'água, bote um copo d'água que nós vamos fazer uma oração. Nós fizemos essa semana na igreja essa oração. Foi uma palavra muito boa que nós fizemos. Você já pode procurar aí na sua Bíblia, no livro de 2 Reis 5, sobre Naamã, e depois nós fizemos uma oração e Deus abençoou, muita gente abençoou na hora, e tem gente já relatando as melhoras que aconteceram, porque Deus é bom e Deus quer cuidar. Só que a gente acha que a gente tem muita força, que a gente tem muito poder, que é a gente que controla. Amados, vamos começar a amadurecer. Nós servimos a Deus. Você pode dizer, eu não acredito na eletricidade, mas enfia o dedo na tomada, mesmo que você não creia, ela está lá, não é sua vontade que determina. E da mesma forma, é a nossa vida, as nossas batalhas, a nossa vitória. Havia um homem chamado Naamã, general, comandante, homem de muita glória, homem que não servia a Deus, homem que acreditava na espada, que acreditava no poder da espada dele, que a vitória vinha pela espada dele. Mas só tem um detalhe, por mais que você pense que você está sob o controle, Deus, ele é o todo de tudo. E esse homem, ele não sabia, mas Deus tinha um plano. Queria mostrar para ele a glória dele, a glória de Deus. E Deus fez acontecer. A palavra de Deus, ela conta o seguinte. Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país, porque, por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença de pele. Tinha lepra. Mas vamos entender bem. Esse homem, ele era vitorioso. Esse homem, ele tinha todo o poder, porque ele era um general de exército. Esse homem, ele era
vamos dizer assim, abençoado pelo rei, porque ele era vitorioso, ele tinha o poder de vida e de morte, porque em batalha ele matava pessoas, e com toda essa força, ele não tinha o controle sobre a própria pele, ele tinha lepra. A gente precisa olhar o que está ao nosso redor. A gente tem o orgulho, tem a arrogância de achar que pode, de achar que faz, de achar que é, em função de um poder financeiro. Tem gente, por causa de ter um carro, se acha muito superior, ou por causa de um cargo, de um concurso, um cargo letivo, mil e tantas possibilidades. E, na realidade, a gente é muito pequeno. A gente que se acha tão grande é atingido por uma doença e fica debilitado. É atingido por um desgosto, um desânimo e fica debilitado. As coisas ao nosso redor, elas têm um fator muito grande. E a gente, se não está em Deus, em Cristo, a gente está exposto. Só que a gente acha que pelo nosso próprio braço, pela nossa própria força, nós podemos fazer. Podemos nada. Tudo eu posso naquele que me fortalece, que é Deus. Mas só tem uma coisa, eu tenho que entender que em Deus é que há o poder. E em nome de Jesus que eu alcanço Deus. Eu tenho que ter essa humildade, não deixar que a minha arrogância, o meu orgulho, diga que eu sou capaz, eu sou superior, é feito por mim. Pois não é. E como a palavra diz, sofria de uma terrível doença, tinha lepra. E num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado uma prisioneira, uma menina israelita, uma menina pequena, devia ter uns 12 anos, menina jovem, né, 14, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Eu percebo, quando eu vou ler na palavra de Deus, eu vou ficando maravilhado, porque Deus, ele constrói as coisas, os objetivos, o plano de Deus, ele é feito um acontecendo no outro e se ligando. As coisas parecem que são à toa e não são. Por isso, amado, os fatos que vêm na sua vida, para de reclamar. Para de achar que uma coisa veio para lhe prejudicar. Para de achar que aquele momento é um momento de queda, é um momento de dificuldade, é um momento em que você vai sofrer. Começa a ver o poder de Deus em sua vida. Começa a ter certeza que tudo que acontece na sua vida está sobre a tutela de Deus. E como é Deus que está tomando conta, o melhor acontece. E é isso que Deus vai fazer. Ele vai dar o melhor para você. Muitas vezes a gente fica achando, eu não vou conseguir, Deus não está nisso, Deus me abandonou, será que vai acontecer? Acredita em Deus simplesmente, irmãos. Às vezes você está numa vida muito tranquila, uma vida que parece boa, uma vida de paz, uma vida de vitória, mas surge um fato que aquela tranquilidade fica estremecida. Há aqueles que pensem, e agora? Deus me abandonou. O que foi que eu fiz de errado? Não, amado, amada. A sua vida, ela tem um plano de Deus nela. Você estava numa vida tranquila, como é dito, na zona de conforto, e você não ia sair daquela vida porque estava tudo bem. E Deus, na sua infinita sabedoria, no seu infinito amor, faz surgir um fato que te tira daquela zona de conforto e você volta à guerra, volta à luta, para você alcançar o que Deus tem para você. E muitas vezes é maior do que o que você tinha na vida. Deus quer lhe provar que a sua fé pode te levar mais longe, pode te levar mais distante. E nós nos limitamos. Nós ficamos achando que somos nós que fazemos e que as coisas são simples e que as coisas estão paradas e que eu tenho ali o meu cantinho, está aquecido, tem uma comida, está tudo bem.
Mas Deus quer mais para a sua vida. Deus quer lhe fazer grande. Deus quer lhe fazer crescer. Deus quer lhe dar o melhor dessa terra. E você tem esse direito porque Deus lhe deu, através do sacrifício de Jesus, quando você reconhece, Deus lhe deu o melhor dessa terra. Deus lhe deu a bênção, mas você tem que reconhecer. Você tem que ir na direção dela com a certeza de que Deus já lhe abençoou. Não é com incerteza, não é com falta de fé, não é acreditando no poder da espada, ou do carro, ou do dinheiro que você vai chegar. Você tem que chegar na certeza de que Deus toma conta de você, na certeza de que o sangue de Jesus te lavou. É esse sangue que lhe deu a herança de Deus que faz com que você chegue à vitória. Naamã, ele trouxe a menininha. E aí diz, ó, um dia a menina disse à patroa, eu gostaria que meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria de sua doença. Vamos entender, essa menina, ela foi levada como escrava, mas a gente percebe que pelo coraçãozinho dela, ela é uma menina que acreditava em Deus, que mesmo estando escravizada, longe da família, longe de sua terra, estava com amor pelo Senhor, estava com preocupação pelo Senhor. Então eu já percebo de antemão que essa menina conhecia Deus, que essa menina tinha Deus no seu coração. E antes disso, Deus tinha já feito um plano para Naamã. Deus pôs essa menina para que ela falasse desse profeta. Amados, não ache que a sua vida está desligada, está solta. Deus, ele planeja. Deus, ele tem bons planos para você. Agora, se você não reconhece, se você fica indo na direção contrária ao que Deus fala, esses planos às vezes demoram de chegar, demoram de acontecer. Não que Deus seja tardio, mas é porque nós demoramos de obedecer o que Deus determina. Demoramos de seguir na direção desse Deus. Oh, amado, comece a agradecer a Deus, dar glória a Deus, buscar Deus, ter Ele como Senhor da sua vida. É essa a direção, é esse o caminho que te leva à vitória. E continuando, a menina ela falou, né? Então, Naamã, ele deve ter ouvido, a mulher deve ter falado com ele, né? A Bíblia não explica aqui, mas o que a gente imagina que a menina falou, a mulher ouviu. E como Deus estava no negócio, Deus tocou no coração dele. E aí a palavra diz, então Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina havia dito. E o rei ordenou, vá falar com o rei de Israel e entregue esta carta a ele. Então Naamã saiu, levando uns 350 quilos de prata, uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que ele levava dizia assim, esta carta é para apresentar Naamã, que é meu oficial, eu quero que você o cure. Amados, vamos parar para pensar um pouquinho. O rei da Síria não era temente ao nosso Deus, ao Deus de Israel. Esse rei, ao Naamã falar que tinha ouvido de uma menina que lá havia um rei que poderia, havia um homem que poderia curá-lo, ele, na mesma hora, ele aceitou. Eu sinto aí a presença de Deus, mesmo naquele que não segue o mesmo nosso Deus. Às vezes até o ateu, ele é regido por Deus e não está nem sabendo. Eu não quero entrar em polêmica com os ateus, eu não quero ofender, mas, meu amado, até você que diz que Deus não existe, Deus cuida de você. Tenha certeza que Ele cuida. Você pode não estar percebendo ou não estar aceitando, mas Deus está cuidando de você. E foi o que Deus fez com o rei. E o rei prontamente fez a carta. E aí Naamã pegou muitos objetos. E aí eu vejo mais um detalhezinho. Tem muita gente que fazendo, não sei que papel,
eles têm chegado na igreja e em vídeo, em vários lugares, e tentar contradizer aqueles que querem levar o dízimo, querem levar a oferta. Ah, porque o dízimo não pode ser de dinheiro, porque o dízimo era de vegetais, porque o dízimo era disso. Amados, a palavra de Deus diz que o dízimo é 10% do seu ganho, do seu rendimento. Ou seja, se você ganha em grão de arroz, você vai levar 10% de grão de arroz. Se você ganha em areia, você vai levar 10% de areia. Se você ganha em ouro, você vai levar 10% do ouro. Agora só tem uma coisa: o dízimo é algo que te leva a prosperar. As pessoas querem dizer que o dízimo é só para enriquecer pastor, para enriquecer bispo, para enriquecer igreja, enriquecer apóstolo. Eu digo para você, porque na minha vida isso é verdade. Eu dou o meu dízimo. E eu dou mais até do que 10%. Eu, muitas vezes na igreja, eu dei o meu salário inteiro. Por quê? Porque o trabalho de Deus necessitava. E Deus sempre cuidou de mim e me multiplicou. Não estou dizendo para você fazer isso. Eu estou lhe dizendo o seguinte: se você sente no coração que você tem que dar o seu dízimo, dê. Não aceite conselho de quem está tentando te tirar do caminho. Se você, no seu coração, você sente, estou em dúvida, busque Deus e pergunte: Deus, dou ou não dou o dízimo? Agora, não leve para a igreja um dízimo, uma oferta, se no seu coração você não está sentindo. Porque não vai adiantar de nada. Porque o dízimo é um plantio de coração de fé. A oferta que você dá é uma oferta de fé. E é importante. Amados, as pessoas, hoje em dia, querem muito contradizer, querem muito falar. Teve um rapaz que estava num programa de televisão falando de defesa das mulheres, porque as mulheres na igreja são pressionadas, são humilhadas, falando uma série de coisas. E aí, eu olhando, eu não estava, mas eu queria estar lá para perguntar a ele: meu querido, quando é que você foi na igreja e que mulheres lhe pediram socorro? Porque mulher nenhuma da igreja está pedindo socorro a nenhum ímpio para defendê-las. Elas têm consciência da palavra de Deus e vivem, e são muito amadas e são muito importantes as mulheres. Na igreja, a mulher, muitas vezes, ela trabalha mais duro do que os homens. Mas o ímpio, que só quer apenas falar mal, vem com essas histórias e botam em redes sociais e falam uma série de coisas. Amados, aprenda a olhar e discernir. O pastor Silas Malafaia, ele é um grande homem de Deus, um gigante. Ele sempre fala: o que você vê, em primeiro lugar, você duvide. E se você duvidar, busque conhecer, busque pesquisar para ter certeza. Ele fala, explica muito direitinho isso daí. Então, você, ao ouvir um fato, busque conhecer, busque saber. Não creia apenas porque uma pessoa numa rede social está falando palavras bonitas e dizendo coisas para que você engula. É importante você dar o seu dízimo. Quando você dá o seu dízimo, você está semeando prosperidade na sua vida, você está semeando fidelidade. É importante dar a sua oferta. E o interessante é que o Naamã, ele, por si só, ele pegou: não vou levar presentes para falar com o homem de Deus. Por quê? Porque ele sabia que, ao ir na casa de Deus, é importante você levar a sua oferta, você levar o seu sacrifício. E aí você chega uma pessoa, me perdoe, que nem vai na igreja, que nem conhece a igreja, que nunca teve um encontro com Deus, que nunca teve uma experiência com Deus, vem falar contra Deus. Coitado. Amado, você que está indo na igreja, você que está buscando Deus, não deixe que as pessoas retirem, que enfraqueçam, que minem a sua fé. Na Bíblia, lendo a palavra de Deus, buscando, fortalecendo a fé nesse Deus, vá conversar com o seu pastor. As pessoas querem tirar a crença, querem botar o pastor, muitas vezes, como inimigo, como alguém que rouba, como alguém que faz o mal. Em todo lugar tem gente que não é boa.
O joio e o trigo cresceram juntos, segundo a palavra de Deus. Existem pastores que precisam realmente receber Deus, ter um encontro com Deus, que não são pastores, mas tem muitos, e a grande maioria dos pastores são homens que têm essa vocação, que recebem essa vocação de Deus para levar para você a boa palavra. Então, converse com o seu pastor. Se você está em dúvida, você ore a Deus, peça, Senhor, me oriente para que a palavra desse homem seja a tua palavra e não a dele. E vá falar com o seu pastor e você vai ver como você vai estar crescendo, como você vai estar sendo orientado e recebendo a bênção de Deus. Não fique recebendo a palavra do ímpio, que não busca na igreja e que quer só falar mal. Tem gente que fala mal de professor, a gente vai deixar de ir para a escola? Tem gente que fala mal de polícia. Quando a polícia faz greve, quando não tem polícia, fica todo mundo desesperado querendo que eles voltem. Vocês estão entendendo? As pessoas querem só falar mal. Não dê importância para elas. Elas querem falar mal, deixe falar. Se você vê numa rede social alguém começando a falar mal, eu faço isso. Eu fico pesquisando, olho várias pessoas falando, começo a ouvir, já sei o que é, não deixo nem terminar. Fecho a página. Eu sei que não vai me enriquecer em nada. O que vai me enriquecer é Deus. E eu fico buscando em Deus. Podem me dizer que eu sou louco, podem dizer que eu não tenho capacidade, e ainda querem dizer que quem serve a Deus não tem cultura, não tem conhecimento, não tem uma série de coisas. Amados, eu não vou aqui dar meu currículo, mas quem serve a Deus, muitos, e não são poucos não, são homens letrados de conhecimento. O que me deixou muito feliz, mas muito feliz mesmo, que eu fico assim olhando, é que o homem mais poderoso do mundo, vocês sabem quem é? Donald Trump. É o homem mais poderoso do mundo, porque é o presidente dos Estados Unidos. Ele, quando ele vai começar as reuniões ministeriais, ele escolhe alguém para orar. Ele leva a Bíblia dele. Procure pesquisar. Se alguém dizer para você que é mentira, mande ela pesquisar para ver. E Donald Trump, ele é realmente um homem servente de Deus, ele é um homem temente a Deus. Outra coisa, ele está buscando que o povo adore a Deus, não adore a presidência, não adore o Estado. Mais um detalhe abençoado dele, homem que busca. E mais uma coisa que eu fiquei sabendo há pouco tempo, se você não acreditar, pesquise, a cada 3 meses ele doa um salário dele para uma instituição. Ele é um homem rico, um homem abençoado, um homem de coração que ele quer fazer o país crescer. E você, por mais que diga contra, vai dizer que os Estados Unidos não está crescendo? Os Estados Unidos está cada vez melhor. Ah, porque quer ser xerife do mundo? As pessoas falam muita coisa. O que precisa é nós, brasileiros, também tomarmos consciência de quem somos, por Deus da nossa vida, e crescermos e termos orgulho de ser brasileiro. Não é só na Copa do Mundo enquanto o Brasil está jogando. Porque muita gente adora o Brasil, ama o Brasil, enquanto está na Copa do Mundo e o Brasil jogando. Quando o Brasil perde isso, aí começa a falar mal do país. A gente precisa amar o nosso país, não importando a situação. É aquele pai nosso, né, nosso pai, que se fica doente, a gente vai para o hospital, a gente fica junto, sabe? Não é aquele filho que simplesmente bota no asilo lá e nunca mais procura ver. A gente precisa ter esse amor pelo nosso país. Isso Donald Trump tem. Isso daí ele está fazendo. E isso daí é servir a Deus. Isso daí é ter amor por onde você nasceu. Isso é muito importante. Continuando aqui, e aí ele foi, né, o rei da Síria, e foi. Aí, quando o rei de Israel leu a carta, né, isso já estamos no versículo 7, quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as roupas em sinal de medo e exclamou: como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou Deus, que eu tenho o poder de dar vida e tirá-la? Ele está querendo briga. Amados, eu vejo aí uma coisa interessante, como é o manifestar do poder de Deus. O rei da Síria não era adorador do nosso Deus, tinha deuses pagãos lá. O rei de Israel, ele foi depois de Davi, depois de Salomão,
ele teve toda uma aprendizagem do Deus, Criador dos céus e terras, do Senhor dos exércitos. Mas o Deus da Síria, ele estava aberto ao nosso Deus, mesmo sem conhecê-lo. Porque ele, quando ele soube que havia um profeta de Deus, ele disse: vá, leve presentes e receba a cura. E o rei de Israel, que era para ser fervoroso, temente a Deus, que era para simplesmente dizer: pois seja bem-vindo, vá ao profeta e você vai ver que Deus é Deus. Não, ele teve medo. Ele pensou no reino dele. Amados, ele pensou: esse rei está vindo para vir algo que não vai acontecer e por isso ele vai entrar em conflito, vai entrar em guerra. Ele quer tirar o meu reino. Ou seja, o orgulho, querer simplesmente para si. A gente fica muitas vezes pensando só no que tem aqui, esse pontinho, amado, esse pouquinho. O orgulho, não conseguir isso. Mas quando você tem apenas esse ponto, você não tem nada. Você tem que ter Deus, que é a totalidade. Deus lhe dá, Deus tira. Deus lhe mostra, Deus tira você desse caminho e vai a outro caminho. Ser como argila, que Deus molda conforme a vontade dele, me faz ser um vaso e me quebra e me refaz conforme a vontade dele. É essa consciência que a gente precisa ter. Para de ter orgulho de querer ser você o grande, porque eu posso, porque eu tenho força, porque eu sou especial. Nós nada somos. Servos, e servos inúteis de Deus. Mas Deus, com seu infinito amor, ele olha para aquele pequeno servo que sou eu, que é você, que somos nós, e abençoa e dá tudo. Mas para isso é necessário que você esteja aberto. Não fique preso a um pequeno, um punhado. Tem gente que tem um pequeno terreno, a vida dele é aquilo, e se às vezes um familiar tenta dizer: oh, eu podia construir aí para morar, porque eu não tenho onde morar, vira briga, dá até morte. Sabe, pessoas presas às coisas tão pequenas. Ah, porque tirou de mim um doce. É, amados, um doce. Eu já vi exemplo de ir em família, porque uma pessoa botou um pedaço de bolo na geladeira e aí disse que ia comer mais tarde. Quando voltou, tinham comido o bolo, teve briga, teve discussão, teve agressão por um pedaço de bolo. Ah, porque é falta de respeito. Amados, é falta de respeito comer o bolo. E é falta de amor agredir por culpa de um bolo. A gente precisa acordar para os valores corretos, que são os valores de Deus. O valor do amor. A gente está esquecendo de amar. A gente está pensando na gente. A gente está pensando no que é importante apenas para a gente, porque me incomoda. Mas muitas vezes o que me incomoda é simplesmente algo que vai ajudar alguém. Vamos acordar, amados. Vamos passar a viver segundo a vontade de Deus. Segundo o que Deus determina, a palavra diz: se lhe pedem a capa, dá também a túnica. Quantas vezes a gente pode ajudar uma pessoa, pode fazer algo de positivo e não faz, simplesmente porque isso vai tirar de mim. Você fica atado e é tão pouco. É tão pouco que você tem. Você podia ter muito mais, porque Deus está dizendo: eu estou lhe dando tudo. Deus é o dono da prata e do ouro, ele dá tudo. E você fecha essa porta através do egoísmo. Amados, vamos aprender a amar. Amar, se doar, ajudar. E a palavra, ela continua, né? O profeta Eliseu soube do que havia acontecido e mandou dizer ao rei: por que o senhor está tão preocupado? Mande que esse homem venha falar comigo e eu mostrarei a ele que há profeta em Israel. Perceba, o homem de Deus
Ele disse, não, não precisa ter medo, não vai ter guerra. É Deus que está no controle. Manda ele vir aqui para ele conhecer esse Deus, para ele conhecer esse Deus verdadeiro. É para isso que nós estamos aqui, amados, para fazer com que as pessoas conheçam esse Deus verdadeiro, esse Deus que é o todo de tudo. E é através da sua fé, da sua postura, da sua posição, do que você diz, que o outro ele vai ver. Porque não adianta você apenas falar com a boca, é o seu corpo, o seu exemplo, que vai mostrar para ele que a sua fé é verdadeira, que esse Deus ele é real, que você crê nele de verdade. Porque se você acha que você crê em Deus, mas se você duvida, o rei de Israel poderia dizer, eu creio em Deus, na certa ele dizia isso, mas na hora que surgiu o momento dele pôr a fé dele em prova, ele não pôs, ele duvidou, ele teve medo, porque ele pensou, vou perder o meu reino. A gente tem que olhar para Deus, não olhar para nós, não olhar para nosso tamanho, porque nós somos pequenos, nós somos falíveis, uma virose, uma doença, ela mata. Eu soube agora há pouco que na Europa, e a Europa é muito desenvolvida, pessoas têm morrido de sarampo, para ver, não é o desenvolvimento, não é esse fator ou aquele, é a sua direção com Deus, o seu caminho com Deus que te faz fortalecer. Vamos olhar para Deus. E aí, continuou, né, a palavra, né? Porque o profeta Eliseu soube o que havia acontecido e mandou dizer ao rei, né? Porque está preocupado. Aí no versículo 9, então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou um empregado, né? Mandou que o empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no Rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Amados, eu vejo as coisas de Deus, sabe, tão intricadas. Deus, ele não faz a coisa aleatória, não é solto. Se você for ver, são argolas, uma presa na outra. É tudo muito preso. Deus, ele planeja tudo muito bem planejado para lhe nos abençoar. Quando o grande general, o homem forte, poderoso, ele chegou lá no profeta, eu acho que ele pensou que o profeta ia chegar com tapete vermelho, ia tocar trombeta, ia bater tambor, ia dar 3 pulos, ia dar voltinha. E isso a gente tem visto em muito lugar, muita igreja, que você chega e aí querem tocar tambor, quer dançar, quer dar pirueta, quer fazer isso, quer dizer que um pedaço de pau é santo, quer dizer que uma borracha é santo, quer dizer que não sei o que é santo. Amados, vamos olhar para Deus e Deus não precisa de nada disso. Vamos parar de tanta pantomima, tanto teatro na casa de Deus. O que Deus ele quer levar a você é a palavra dele, a fé do homem de Deus, a certeza de que você está nesse caminho, que você aprendeu essa palavra e você vence. Lógico que a gente usa pontos de contato, ponto de fé, é uma toalhinha abençoada que a gente dá, sabe? É um óleo que a gente passa da unção. Essas coisas são coisas abençoadas, são pontos de contato de fé. Isso é importante, mas sempre explicando que não é isso que lhe salva. Quem salva é Deus, mas a unção tem. O profeta Paulo mandava retalhos de roupa. A gente tem que olhar a fé na direção correta. Você pode ter um ponto de contato, mas não é esse ponto de contato que vai lhe salvar. O que vai lhe salvar é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é um livro de papel com páginas. Mas a unção da palavra que está aqui é que lhe salva. Eu já vi gente fazendo uma porção de besteira, botando Bíblia dentro de óleo, comendo um pedaço de Bíblia, fazendo uma porção de coisa. Pode até dar certo, porque Deus é bom.
Só que isso não precisa, é necessário. Não é por eu comer um pedaço da minha Bíblia, por eu botar dentro do óleo, aquele óleo vai nada. Não vai nada. O que precisa é a unção de Deus. Essa água que está aqui, no momento que eu oro, que eu peço a Deus para abençoar, essa água vira um ponto de contato na fé. A água que você pôs aí do lado do seu computador é um ponto de contato da sua fé. E Deus, através dessa água, lhe abençoa. Não precisa eu botar um chazinho especial, não precisa fazer tanta pirueta. Eu preciso aprender a ter fé. E o justo vive pela fé. Então, é a sua fé em Deus. E esse ponto de contato te leva à vitória. Então, amados, vamos olhar a palavra como caminho. Não os foguedos, os festejos, as danças, que foi o que aconteceu com Naamã. Naamã esperava festejo, tambor, tapete vermelho, opção de coisa, e o que ele encontrou foi simplesmente o auxiliar que chegou lá. O senhor vai lá no rio, mergulha 7 vezes, sem ser 7, não pode ser menos que isso não, e não precisa ser mais. 7 vezes, mergulhou lá, o senhor está ali, Deus abençoe. Aí o Naamã não gostou. Naamã se sentiu ofendido, né? Porque ele disse consigo, eu pensava que pelo menos o profeta ia sair para falar comigo e que oraria ao Senhor, seu Deus, e que passaria a mão sobre o lugar doente e que me curaria. Além disso, por acaso, os rios de Albano e Farpa em Damasco não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? Orgulho, simplesmente orgulho, porque ele se achava muito importante até para Deus, e o profeta de Deus tinha que vir festejá-lo, tinha que vir tratá-lo com a importância que ele tinha. E qual é a importância que nós temos, amado? Qual é a importância que nós temos? Muita gente se acha importante, bispos, apóstolos, muita gente. Eu tenho visto bispo cair e ser arrancado. Eu tenho visto gente que se acha muito importante ser lançada fora. E eu tenho visto gente pequenininha que é dito sem importância, as pessoas terem que respeitar e se curvar a ela porque ela tem Deus. Eu tenho visto gente que muitos dizem que não tem valor algum, que é pequeno, que não vai chegar a lugar nenhum. Mas esse pequenininho, firme na fé, porque quem dá importância para você é Deus. E é só Ele. E você não tem, porque a importância quem dá é Ele. Então é Ele que diz, para mim você é importante, meu filho. É Deus que diz para você, para mim você é importante. Se o mundo inteiro lhe aplaudir, mas Deus não disser isso, nada vale. E se as pessoas ficam com medo de falar com você, com respeito devido a um cargo, não é devido a você, com parcimônia, tentando falar o que lhe agrada, só para isso daí, aquela coisa, e Deus não está feliz com você, você vai ser arrancado. Mas se você chega pequeno, e até os que se acham grandes tentam lhe pisar, tentam lhe machucar, tentam lhe pôr para baixo, tentam dizer que você não pode, que você não é capaz, mas se você é firme em Deus, e Deus diz, meu filho, eu estou com você, dia a dia será mostrado que você é de Deus. E essas pessoas vão ter que ver, vão ter que dizer, esse homem é de Deus. Esse homem é de Deus. Essa mulher é de Deus. Essa mulher é de Deus. Porque quem lhe dá o valor é Deus, não é o homem. O homem pode dizer muita coisa para você. O homem hoje diz que te ama, amanhã quer te meter uma faca, amanhã diz que você não presta. Eu conheço pessoas que ficavam na minha frente me pedindo oração na igreja, dando risada comigo, e longe de mim, dando risada de mim, inventando mentiras a meu respeito. Muito cuidado com o que você fala das pessoas, ainda mais se for uma pessoa de Deus. Amados, não toca no homem de Deus. Se você sentir a sua língua coçar para você fazer uma fofoca, para falar mal de uma pessoa, de um homem de Deus, morde a sua língua. Passa pimenta nela.
mas não deixe a sua boca fazer isso. Não fale mal de homem de Deus, amado. Se Deus, ele pôs aquele homem naquela posição, é porque Deus tinha uma razão. Não é o seu julgamento pessoal, não é o seu julgamento terreno que vai dar valor, tirar valor àquela pessoa. E quando você fala, inventa mentiras, você está pecando e está botando pecado em sua vida, está botando manchas no seu caminho. Não faça isso. Aprenda a dar glória a Deus. Tira o orgulho. Para de dizer que você sabe, que você viu, que você conhece. Diz apenas glória a Deus. E se uma coisa está errada, ore pela pessoa. E se vem uma coisa para te ferir, o Senhor te repreenda. Siga a direção de adorar a Deus apenas. Tira o seu conceito, o seu orgulho. Naamã ficou bravo. Naamã ficou bravo e foi embora muito bravo. Por quê? Porque ele se achava importante, talvez mais importante do que Deus. Achando que Deus deveria descer do céu para vir abraçá-lo porque ele era um grande general. Quem sou eu? Ah, eu sou bispo. Quem é o bispo? Eu sou apóstolo. Quem é apóstolo? Ninguém é nada. Apenas Deus é Deus. Apenas Deus é Senhor. Amados, vamos aprender a ter humildade, a reconhecer o poder de Deus como valor real, como Jesus Cristo, como único e suficiente Salvador. Bota uma direção na sua vida que você vai ver. A verdade, ela prevalece. E continuando, Naamã, ele foi embora, né? Muito bravo. Mas então, um dos seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram: percebam como o poder de Deus age. Se o profeta mandasse o Senhor fazer uma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Por que o Senhor não pode ir se lavar, como ele disse, e ficar curado? Perceba que Deus, ele tem toda uma rede, todo um fator. Ele botou ali no coração de um homem, um dos soldados, essa palavra, essa direção. Por quê? Porque Deus tinha plano para Naamã. Mesmo que Naamã ainda não reconhecesse Deus, mesmo que Naamã ainda não tivesse servindo ao Deus vivo, mas Deus tinha plano. E é com você. Deus amou você primeiro. Você não sabe, mas Deus tem planos para a sua vida. Você ainda não está vivendo essa plenitude dos planos de Deus, ou talvez esteja começando, mas é necessário que você se entregue a Deus, porque os planos de Deus, eles querem te levar à vitória, ao crescimento, mas é necessário que você esteja na mão de Deus. Não adianta você querer buscar Deus e querer fazer segundo a sua vontade dentro do seu orgulho. Você quer servir a Deus, você tem que ver o que Deus quer determinar em sua vida. Ah, pastor, e como eu sei o que Deus quer em minha vida? Orando. Tirando um tempo para orar. A gente está sem tempo para orar, amados. Para de tanta pressa. Ah, porque eu acordo 7 horas da manhã e já acordo correndo, então acorde 6, então acorde 5. Ah, é cansativo, se sacrifique. Ah, mas eu fico com sono. Amado, se você não consegue vencer o seu próprio corpo, você não consegue vencer a si próprio, um sono, acordar cedo para orar e buscar a Deus, como é que você quer vencer o mundo? Para pensar. Quais são os seus valores? A primeira coisa, a primeira pessoa é você. Vença você mesmo. Precisa orar. Acorda cedo. E não é orar com 5 minutos, com 3 minutos, sair correndo. É ter um tempo para orar, para buscar Deus. Acordou? Fala com Deus. Agradece a esse Deus. Pede direção a esse Deus. E dá um tempo de respirar, de ouvir o que Deus fala com você. Amado, senta no colo de Deus, bota a cabeça no peito de Deus e diz: ó, meu Deus, Senhor, direciona a minha vida, meu Deus, eu preciso de Ti. Se entrega a Deus em amor, em adoração, em certeza. Quando você
se entrega totalmente a Deus e pede para Ele ir na frente em tudo que você faz, Ele vai, porque Deus é amor. Amados, para de achar que você é muito importante. Para de achar que você que decide. E olha para Deus. E se dirige segundo a vontade de Deus, porque é Deus que dá direção a você. Sabe, tem gente que me recrimina porque eu estava em uma denominação, saí e agora estou seguindo outro caminho. Mas não foi por orgulho que eu fiz isso. Não foi porque eu achava que a outra denominação é ruim, porque ela não é, ela é muito boa. Mas é porque havia muitos homens que deixavam o orgulho prevalecer. Mas eu não simplesmente dei as costas e fui embora. Eu dobrei o joelho por 3 meses, pedindo a Deus orientação e Ele me dizendo, siga o caminho, porque o caminho é da minha palavra, não é o caminho de homens. Vocês entendem? A gente, em tudo, tem que buscar a direção de Deus. Tem que saber o que Deus quer de você. Muitas vezes você está achando que a sua vida está de um jeito ou de outro, que você não está sendo cuidado por Deus, que você não está, vamos dizer assim, vencendo. Mas você já perguntou qual é o caminho da vitória? Eu sei que o caminho da vitória é Deus, em nome de Jesus, e quebrar o orgulho. E aí, Naamã, depois de ouvir o que o soldado falou, né? No versículo 14, vem, então Naamã desceu até o Rio Jordão. Deus acalmou o coração dele e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia, como a de uma criança. Mas aí eu tenho que ver uma coisa. Por que foram 7 vezes? Ah, porque 7 é um número cabalístico, porque tem um mistério, tem um não sei o quê. Amados, Deus podia dizer, mergulha 3, mergulha 20, mergulha 1. O que Deus, Ele quer, nesse momento que Ele diz um número de vezes, é obediência. Ele quer que nós obedeçamos a palavra dele. Deus, ele está fazendo o seguinte, faz desse jeito. Você vai e faz desse jeito. Por quê? Porque Deus mandou. Apenas porque Deus mandou. O pastor, ele diz para você, vamos fazer um propósito de 7 semanas. Toda terça-feira você vem aqui e aí vai ter, às vezes, um manto, uma oração, o propósito que Deus põe no coração do pastor, põe no coração do apóstolo. Eu não sei dizer, é Deus que determina. Você não deve discutir, amado, você deve dizer, eu creio. Junta a sua fé com a fé do homem de Deus, vai e faz, e a bênção vem para a sua vida. Você está entendendo? A fé, ela não é algo para você questionar. Não é para alguém em uma rede social estar dizendo, por isso, por aquilo, por não sei o quê. Não. A fé é você simplesmente crer em Deus. Firme fundamento do que não se vê. Mas eu nunca vi Deus, mas creia. Jesus até fala que nós temos mais sorte, somos mais abençoados do que aqueles que estavam lá, porque nós acreditamos nele sem tê-lo visto. Então, mantenha sua fé nessa direção, seguindo nessa certeza, seguindo uma direção correta de fé, não é de atos. Amados, não tem um ato que eu ou você, que nós possamos fazer para Deus. Eu vou levar para Deus uma carreta de ouro. E esse ouro você tirou da onde? Da terra. Quem é o dono do ouro e da prata? Deus. Nós não temos nada a dar para Deus, a não ser a nossa crença, a nossa fé, a nossa certeza de que Ele é Deus. Nós devemos nos entregar a Deus, nos humilhar a Deus, saber que Ele está acima de nós. E esse é o caminho da vitória. Naamã, ele mergulhou 7 vezes.
Mas não é o número de vezes, é a obediência no que Deus falou. Vai ser 7 vezes, na 7ª vez vem a bênção. Então é essa certeza que a gente tem que ter, de que obediência ao que Deus faz. E aí, continuou, olha só, veja, Naamã insistiu, né? Aí foi, mergulhou, e ele continuou, né? Aí, deixa eu pegar a volta aqui que eu me perdi um pouquinho. Pronto, Naamã ele mergulhou, depois voltou. A carne ficou firme e sadia como a de criança. No versículo 15, depois ele voltou com todos os seus homens até o lugar onde Eliseu estava e disse, agora sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus, a não ser o Deus de Israel. Amado, perceba, Deus, ele provocou tudo aquilo para que aquele homem que tinha importância reconhecesse o poder dele. Ele amou Naamã primeiro. Naamã reconheceu o poder de Deus. E com certeza na Síria saiu pregando esse poder. A história não conta, mas eu tenho certeza que ele falou, porque quem tem uma experiência com Deus, conta ela. E mais do que isso, ainda disse, aceite o meu presente, por favor. Ou seja, ele ficou agradecido e ele quis ofertar para Deus. Você percebe? Você ficou agradecido? Oferte, agradeça a Deus. Amados, não fica ouvindo quem diz que não tem que dar oferta, que não tem que ajudar a casa de Deus. Você foi abençoado, recebeu aquilo, foi bom para você, tem uma experiência com Deus, sentiu no coração que eu vou ofertar, oferte. Não deixe que as pessoas mexam na sua fé, não, que vão tentar. Ah, não, não dê isso não, que vai estar ajudando o pastor a ter carro, que não sei quem tem avião, tem fazenda. Deixe ter a fazenda dele. Plante você para você ter a sua, para você ter o seu avião, porque é direito seu. Amado, para de julgar, começa a amar. Você foi abençoado? Abençoe. E Naamã aconteceu isso. Ele reconheceu que Deus era o todo de tudo, mas para isso foi necessário ele vir todo um fator, toda uma experiência, toda uma série de fatos. Não importa o que está acontecendo na sua vida agora, não importa se você está tendo um problema, uma doença, um sofrimento. Hoje é momento de você recomeçar, de levantar, se dirigir para Deus. Então, nós vamos orar e Deus vai te abençoar. Ah, então nós vamos beber 7 copos d'água? Não. Deus não falou para mim botar 7 copos d'água, a gente vai beber um só. Né? Ah, mas Naamã bebeu 7. Então, faça o seguinte, já que Naamã mergulhou 7 vezes, e você sentir vontade de beber 7 copos d'água, beba. A mim, Deus não falou nada disso. Se Deus diz para você beba 3 copos, beba 3 copos. Que, amados, não é um número. Não é o número que vai te levar à bênção. Não é o número que vai fortalecer a sua fé. É a unção de Deus. A unção de Deus que vai te curar. Hoje você vai ser curado. No domingo nós fizemos uma oração de cura e já saiu gente que estava com varizes, já saiu sentindo a perna abençoada sem dores, teve moça que botou a ouvir, e assim vai. Deus vai fazendo o trabalho dele. Eu não fico ligado nessas coisas assim, do que o povo é abençoado, porque eu sei que Deus vai abençoar sempre. O que eu fico ligado é que o povo que seja abençoado, agradeça a Deus, reconheça o abençoador. Você tem que reconhecer a bênção. Não é apenas saber que tem a bênção. Quem foi que lhe deu? Agradecer a Deus. Muitas pessoas, às vezes, vêm para a igreja uma vez. Eu tenho exemplos acontecendo. E pede a Deus para ser abençoado. Vem com fé, chora, se quebranta e Deus abençoa. E essa pessoa, em agradecimento, não volta mais na igreja. Ah, Deus vai castigar. Deus não castiga ninguém. Deus não tem esse coração de castigar. Que tem o coração de castigar e de vingança sou eu, que sou homem. Deus não faz isso. Mas só tem uma coisa, amado. Você vem para a proteção de Deus, você é abençoado. Você sai dela, o que é que vai acontecer? Pensa. Você foi abençoado? Volta na igreja. Agradece. Abençoa a igreja.
Busca cultuar Deus cada vez mais, porque quanto mais você cultua Deus, mais você é abençoado. É, amados. A bênção está em cultuar Deus, em aceitar Deus, em ter Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você quer bênção? Então, creia em Deus. Deposite sua vida no colo de Deus. Comece a orar, a buscar Deus, a ter certeza de que Deus é em sua vida. Amados, algumas pessoas, elas me perguntam como entrar em contato comigo, como falar comigo. Eu sou apenas um alto-falante, tá? Mas pelo Facebook, qualquer pessoa que me manda alguma mensagem, alguma coisa, eu estou aqui para abençoar em nome de Jesus, para dar uma palavra. Eu estou aqui em Pernambuco, na região de Garanhuns, então estou aqui à disposição. A nossa igreja é a Igreja de Jesus Cristo em poder e graça, uma igreja abençoada que Deus botou na minha mão, não é minha. Eu antes era pastor da Igreja Mundial do Poder de Deus, igreja que eu amo, igreja que me ensinou muita coisa, mas por alguns fatores que eu não vou entrar, eu estou seguindo outra direção, mas continuo com muito amor pela igreja, e lá tem muitos homens de Deus, homens sérios que levam a palavra de Deus. Amados, não vamos entrar nessa seara de estar brigando de igreja contra igreja. Vamos abençoar. Você que está indo na igreja mundial, procure ver se o seu pastor é homem de Deus e te leva a Deus. Se ele faz isso, agradeça a Deus e se mantenha firme, porque não é a igreja, muitas vezes é o homem de Deus que não está buscando Deus como deveria. Mas quem quiser ter contato comigo, nós estamos aqui para servir. Agora, uma coisa é certa, só Jesus, que é o caminho, que é a verdade e que é a vida. Nós somos apenas garçons. Às vezes as pessoas riem quando eu digo que eu sou garçom, mas eu sou garçom. Por quê? Eu pego o que Deus manda e sirvo para você. Eu sou um garçom. Ah, pastor, o senhor garçom é assim. O pastor, ele faz esse serviço, o serviço de entregar o que Deus dá, porque o que eu passo para vocês não é meu. Essa fé é de Deus, essa certeza da vitória é de Deus, essa unção é de Deus, a bênção em sua vida é de Deus. Então, creia em Deus, em nome de Jesus, sabendo que o Espírito Santo de Deus vai estar trazendo a sua bênção. Amados, agora vamos orar. Você que está com alguma doença, você que está com algum mal, você que está com algum fator que você tenha, pega o seu copo d'água, nós vamos orar que Deus vai abençoar. Se você puder tocar no local da doença, é bom. Se não puder, toque na sua cabeça, mas deixe Deus agir, porque Deus hoje, ele vai curar e vai abençoar em sua vida. Pega o seu copo d'água e se mantenha na fé. Ó Deus, tu que és soberano, tu que és eterno, Pai, Senhor. Meu Deus, teu povo ora para ti, meu Deus. Teu povo fala contigo, pedindo a tua bênção de cura. Senhor, da mesma forma que tu abençoaste Naamã, primeiro com a certeza de que Deus é Deus, depois com a cura na carne, Senhor. Abençoa também cada uma dessas pessoas, porque elas estão reconhecendo que tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o todo de tudo, tu és Pai, Senhor. Todas as coisas estão nas tuas mãos, meu Deus, e através do seu amor, que é infinito, tu abençoas todos eles, meu Deus. Senhor, toca na vida de cada uma dessas pessoas. Abençoa, meu Deus. Dai a elas fé, dai a elas direção, Senhor. E que essa água não seja apenas o elemento material, mas seja um tônico, meu Deus, ungido pela sua vida, meu Deus, que a vida de Deus esteja nessa água e todo aquele que beber, que seja abençoado em nome de Jesus. Beba da água em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém.
Sensação boa? Eu estou feliz. Amado, Deus abençoe a todos. Ele já abençoou. Você agora vai se tranquilizar. Receba a sua bênção. Não duvide. Se mantenha firme na fé. Se alguém tentar dizer que não é, não permita. Não deixe ninguém roubar na sua fé. Deus abençoe a todos e até o próximo encontro. Em nome de Jesus. Amém.